Então vamos lá, resolução da UPF vestibular de 2011 de inverno. A figura ao lado representa um sistema que liga os objetos A com massa 3, então aqui nós temos 3 kg, B com 5, então aqui são 5 kg e C com 2. É importante escrever esses valores aqui para te poder visualizar o movimento. O corpo B é sustentado pela superfície da mesa com atrito desprezível, não tem atrito. Os fios são inextensíveis e suas massas desprezíveis. Pode-se afirmar que a tensão no fio que liga os corpos A e B. Então tu quer essa tensão aqui. Como é que se faz isso? Primeiro, desenha as forças que estão agindo no sistema. Quem é que puxa isso aqui? O peso do A. Né? Nós temos uma corda aqui, que é a mesma corda daqui. Essa tensão é a mesma, vamos chamar isso aqui de T1 para poder diferenciar, e é isso que eu quero saber. E aqui eu tenho uma corda puxando essa aqui para trás, que é a mesma corda que puxa essa aqui para cima, que é o T2. O peso do B não tem nada a ver, né, porque está apoiado, anulado pela normal, e aqui nós temos o peso do C. Então, quem está produzindo o movimento? O A, né? O A tem 3 kg e o B tem 2 kg. Então esse sistema está acelerando na direção do A. Então, a primeira equação fica o peso do A menos T1 igual a massa do A vezes a aceleração. Essa é a equação do corpo A. A equação do corpo B é T1 menos T2 igual a massa do B vezes A. Isso menos isso. E a equação do corpo C é T2, porque ele sobe, menos PC igual a massa do C vezes A. Essa é a equação última aqui que muita gente erra, né? Não te esquece que o C está subindo, então é T2 menos PC. Posso cancelar essa com essa, tem que poder. Então fica aqui o peso do A menos o peso do C. As massas são sempre somadas. MA mais MB mais MC vezes a aceleração. Pode ter pressa. O peso do A é 30, porque a massa é 3. O peso do C é 20, porque a massa é 2. A soma das massas 5 mais 5, 10, vezes A. Então, a aceleração desse sistema é de 1 metro por segundo ao quadrado. Só que agora eu quero achar a tensão no fio que liga a B, que é a T1, chamei ela de T1. Então, volto agora e substituo em qualquer uma, né? Vai ter que ser nessa aqui, né? Então, o que eu vou fazer agora? Só um pouquinho. Então, continuando aqui, a gente substitui, né? Nessa aqui, o peso do A vale 30, menos T1 que eu quero descobrir. A massa do A vale 3 e a aceleração do meu sistema é 1. Então, menos T1 igual a 3 menos 30. Então, a tensão 1 vai valer 27. As duas vão ficar positivas, as duas negativas. Letra B. Beleza? Vamos limpar. Questão 50. Um pêndulo é abandonado em repouso da posição A como na figura. Se o comprimento da haste é 0,80 metros, 80 centímetros, pode-se afirmar que sua velocidade ao passar pelo ponto B é... Bom, isso é uma questão de energia. Se o pêndulo é abandonado aqui em repouso, nesse ponto aqui, a mecânica do sistema é só potencial. E nesse ponto aqui, a mecânica será só cinética. Quer dizer, toda a potencial de cima se converte em cinética embaixo. Então o jeito mais simples é igualar. A potencial de cima é igual a cinética de baixo. mgh da potencial, mv ao quadrado sobre 2 da cinética. Eu posso cancelar as massas. A gravidade do sistema é 10, ele mandou. A altura que tu tá aqui é exatamente equivalente ao comprimento, que é 0,8, comprimento da corda. A velocidade eu quero saber sobre 2, né? Então, 8 por 2 passa para lá, v ao quadrado igual a 16. Então, a velocidade no ponto mais baixo é 4 metros por segundo. É Dinamarca. Vamos limpar. A 51 é uma questão de momento, né? A figura representa uma viga homogênea articulada no ponto A. Bom, se ela está articulada no ponto A, esse aqui é o nosso eixo de rotação. Para fazer uma questão de momento, a primeira coisa, identifica onde está o eixo.
ela tem um peso de 1.600 newtons. O peso sempre atua no meio da barra. Se aqui eu tenho 2 e 1, o meio da barra está mais ou menos aqui assim, então aqui assim eu tenho esse peso da barra, que vale 1.600 newtons. Ela é sustentada por um fio que forma 37 com a parede. A tração do fio. Então, a tensão do fio está aqui, né, aqui, ó. Difícil eu fazer com essa caneta aqui. Aqui está a tensão. O que eu sei, né? Que essa tensão quer que a barra gire no sentido anti-horário e o peso quer que a barra gire no sentido horário. Para ficar em equilíbrio, o momento resultante é zero. Então, esse momento e esse momento tem que ser iguais. Então, o momento do peso da barra é igual ao momento da tensão. O momento é peso, força vezes distância. O peso da barra é de 1.600. A distância que ela está do eixo, se a barra tem 3 e o peso atua no meio, o eixo está ali, então eu tenho 1,5. Né? A tensão eu quero descobrir e o problema agora é a distância da tensão. Como a tensão é inclinada, eu tenho que fazer o braço da força. O braço da força é a distância aqui do eixo até onde tiver a força lá, né, se cruzando num ângulo de 90. Então, essa distância aqui é a distância que eu preciso saber para calcular o momento dessa tensão. Se o ângulo aqui é 37, esse ângulo aqui é 53, eles são complementares, né? Então, desse ângulo de 53, a distância é o cateto oposto e o 2 aqui, que está daqui até aqui é 2, é a hipotenusa, né? Então eu uso o seno de 53 é a distância que eu quero descobrir dividido por 2, cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 53 é igual ao cosseno de 37, porque eles são complementares. Então 0,8 é igual a d sobre 2. Essa distância vai ser 1,6, né? Então a distância aqui vai ser 1,6. Aí facilitou a minha vida, né? Eu posso simplificar esse 1.600 com esse 1,6, aqui fica 1.000. Então eu vou ter 1.000 vezes 1,5 igual a tensão. Então a tensão no fio vale 1.500 newtons. Esse fio está fazendo uma força para cima de 1.500 newtons. Beleza? A 52 diz que nós temos uma chapa de zinco, cujo coeficiente de dilatação linear é 25, apresenta medidas 40 e 25 quando a 20. Para que sua medida aumente em 2% na sua área, a temperatura deve atingir D. Bom, essa é uma variação de superfície. A variação de superfície é a superfície inicial vezes o beta vezes o ΔT. Qual é que é o pega-ratão desses conteúdos aqui da dilatação sempre? Eles nunca te dão o beta ou o gama, eles sempre te dão o alfa, né? Então, qual é que eu quero que seja a variação da superfície? A variação da superfície eu quero que seja de 2%. Né? Tu sabe que quando... ele não precisaria ter dado esses valores aqui, ó, a medida é 40 e 25, porque não interessa, porque ele quer em porcentagem. Então, a variação da superfície vai ser 2 quando a superfície inicial for 100, né? Quando é que é 2% de 100? 2. Então, quando é aumento em porcentagem, bota o valor aqui e bota 100 aqui, porque é o melhor jeito de fazer. Quanto vale o beta? O beta não vale 25, né? Beta é 2 vezes o alfa. Se o alfa é 25, então o beta é 50 vezes 10 na menos 6. E deixa o ΔT de incógnita aqui, tá? Tem gente que abre o ΔT aqui, né? Temperatura final menos inicial. Aí tu vai botar T menos 20. Aí tu vai ter que aplicar distributivo. É pior, porque aqui tu já faz o cálculo. Ó. Quanto é que vai valer o ΔT? O ΔT vai ser 2 dividido por 5 vezes 10. Aí o que eu vou ter aqui, né? 1, 2, 3. Então aqui vai diminuir 3, correto? Então fica 10 na menos 3. 2 dividido por 5 é 0,4. Então eu vou ter 0,4 vezes 10 na 3. Então o ΔT é 400 graus Celsius. Só que depois não te emocionar, né? Ah, 400. Não, porque a temperatura inicial era 20. E aí ele pede a temperatura final.
Se tu tem uma variação de 400 e a temperatura inicial é 20, então a temperatura final é 420, né? Para dar uma variação de 400. Se tu tiver dificuldade, abre. ΔT é a final menos a inicial. O ΔT é 400, a final tu quer saber e a inicial vale 20. Aí eu vou ter que a final é 420, tá? É o jeito mais simples de fazer, não precisa nem das dimensões iniciais. A 53 aqui é uma questão de teórica, né? Vamos ver. 4 cargas pontiformes mais Q ocupam os vértices de um quadrado de lado A. Bom, não é tão teórico assim, né? Então nós temos um quadrado, todos os lados são iguais. Aí o que eu tenho aqui? 4 cargas mais Q. Então aqui eu tenho mais Q, aqui eu tenho mais Q, aqui eu tenho mais Q, aqui eu tenho mais Q. Ok. O campo elétrico no centro do quadrado é nulo. O que acontece? No centro desse quadrado, todos os vetores campos elétricos vão se anular, né? Porque se eu pegar aqui no centro do quadrado, ó, se essa carga é positiva, ele cria um campo de afastamento. Se essa carga é positiva, vai dar afastamento para cá. Se essa é positiva, vai dar afastamento para cá. Se essa é positiva, vai dar afastamento para cá. Qualquer carga que eu colocar aqui no centro, ela não vai se mexer, porque o campo vale zero. Esse vetor anula esse vetor anula esse. Então, a 1 está correta, né? Então, apenas 3 não pode ser, 3 e 4 não pode ser, todas corretas pode ser. Quando uma carga mais Q é colocada no centro do quadrado, a força elétrica resultante que atua sobre mais Q é nula. Claro, né? Se não tem campo, não tem força. Um depende do outro. Qualquer carga, seja ela mais Q ou menos Q que tu colocar no centro desse quadrado, a força nela é nula. Então, apenas a 1 também não pode ser. O potencial elétrico resultante no centro do quadrado é nulo. Nananinaninha. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. O potencial elétrico no centro daquele quadrado, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. O potencial desse ponto P vai ser o somatório de todos os potenciais. Para o potencial em um ponto ser nulo, tu tem que ter cargas positivas próximos de cargas negativas. Como todas são positivas, o somatório vai dar positivo. Então a 4 está errada. Então a resposta só pode ser B. Então vamos conferir se a 4 também está errada. A energia potencial elétrica associada ao sistema é nula. Não. Existe energia potencial elétrica nesse sistema justamente porque existe potencial elétrico. Se existe potencial, existe energia. Então está errado também. A 54 diz que um objeto é colocado a 30 centímetros sobre o eixo principal de uma lente convergente de 10 centímetros de distância focal. A distância da imagem é... Bom, lentes espelho sempre tem que primeiro descobrir qual é o caso, né? Tu tem uma lente delgada convergente, então ela é uma lente de bordas finas, por isso que ela é delgada. Ela tem 10 centímetros de distância focal, então o foco vai estar aqui a 10 centímetros, aqui vai estar o centro, o foco da imagem e o centro da imagem. O objeto é colocado a 30 centímetros, então o objeto foi colocado aqui, ó, foi colocado atrás do centro do objeto. É o nosso primeiro caso. Quando o objeto é colocado atrás do centro do objeto, a imagem fica pequenininha entre o centro e o foco. A imagem vai ficar aqui entre o centro e o foco. Aqui vai estar a imagem, tá vendo? Aí o que eu sei? Que se a distância daqui até aqui é 10, a resposta tem que ser, né, e daqui até aqui é 20, porque é o dobro, a resposta tem que ser um valor entre 10 e 20. Eu já sei então que a resposta tem que ser 15, não precisa nem fazer o cálculo. Mas se você quiser fazer o cálculo, a famosíssima 1 sobre fudido, a equação de Gauss. A distância focal é 10, a distância da imagem eu quero descobrir, e a distância do objeto é 30. Então o 30 passa para lá negativo, 1 sobre 10 menos 1 sobre 30, igual a 1 sobre DI. O mínimo aqui é 30, né, pessoal? Então eu vou ter 3 menos 1, igual a 1 sobre a distância da imagem. Então 2 vezes a distância da imagem é igual a 30. Opa! Então a distância da imagem vai dar 15. Né? Eu achei ali o que eu tinha pensado. Deixa eu limpar aqui. Depois,
que nós temos aqui? Sobre as ondas mecânicas são feitas as afirmações a seguir. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para sua propagação. Assim sendo, o som não se propaga no vácuo. Corretíssima, perfeita. As ondas mecânicas podem ser transversais ou longitudinais. Sim, uma onda mecânica é tanto transversal quanto longitudinal. Uma onda mecânica é transversal quando a direção da vibração é a mesma na qual se efetua a propagação. Não. Quando a direção da vibração e da propagação é a mesma, ela não é transversal, ela é longitudinal. A 3 está errada. A polarização é um fenômeno que pode ocorrer exclusivamente com ondas transversais. Sim, somente ondas transversais podem ser polarizadas. Então, 1, 2 e 4. Canadá. A 56 diz que duas lâmpadas incandescentes com características de potência 100 watts 200 volts, 50 watts 200 volts são ligadas em paralelo entre si em uma bateria de 100 volts. Com essas informações é possível afirmar. Bom, aqui o que nós temos, né? Uma ligação em paralelo. Vou fazer aqui. De duas lâmpadas com potências nominais e tensões nominais para 200 volts. Eu fiz uma ligação em paralelo numa bateria de 100 volts. O que eu já sei antes de fazer qualquer coisa aqui, né, gente? Que no paralelo a voltagem se mantém. Se aqui é 100 volts, então essa lâmpada receberá 100 volts e essa lâmpada receberá 100 volts. Para ter um brilho normal, essas duas lâmpadas tinham que receber 200. Mas elas não vão ter brilho normal, então. Aí nós vamos ter que ver agora aqui para poder responder isso aqui, né? Com essas informações que ele me deu, potência de cada lâmpada e voltagem, eu consigo calcular resistência. Ó, potência é U ao quadrado sobre o raio. A potência da lâmpada é de 100, desde que a voltagem seja de 200. Porque a resistência da lâmpada não muda em qualquer voltagem que tu ligar a ela. Ela é uma resistência ôhmica. Então eu vou ter 100 vezes a resistência igual a 40 mil, né? 40 mil, faltou um zero. Corto e corto, corto e corto. A resistência da primeira lâmpada é 400 ohms. Então aqui, ó, eu tenho uma resistência de 400 ohms. Certo? Essa é a minha lâmpada 1. A minha lâmpada 2, eu vou trocar a cor. Eu também consigo descobrir com a mesma fórmula, só que a potência dela é de 50, se ela for ligada no 200. Então 50, 200 ao quadrado sobre a resistência. A resistência dessa lâmpada será 40 mil dividido por 50. Corto e corto. 4 mil dividido por 5 vai dar 800. Então, essa lâmpada 2 tem uma resistência de 800 ohms. Legal. O que eu consigo calcular agora? A corrente que percorre cada lâmpada. Qual é a corrente dessa lâmpada aqui? Qual é a corrente dessa lâmpada aqui? URI para cada lâmpada. Uma questão trabalhosinha. O U de cada lâmpada é 100. A resistência dessa é 400 vezes I. Corta e corta, corta e corta. 1 dividido por 4 eu tenho 0,25 amperes. Então aqui eu vou ter 0,25 amperes. E aqui eu vou ter 100 dividido por 800, né? Vai dar o mesmo cálculo. 100 dividido por 800 vai dar 0,125, vai dar a metade do que eu achei ali. Agora eu posso começar a ler as alternativas. A lâmpada de 50 watts apresentará um brilho maior. Não. A lâmpada de 50 watts, que é a que tem a resistência de 800, vai receber menos corrente. Então, o brilho dela vai ser menor. O brilho de uma lâmpada está associado à potência. Se tu calcular a potência dessa lâmpada aqui, vai ser 0,125 vezes 100. Se tu calcular dessa aqui, vai ser 0,25 vezes 100. Então, a lâmpada 1 tem mais potência. Então, a 1 está errada. A 2 diz, a lâmpada de 50 será percorrida por uma corrente maior. Não, por uma corrente menor, porque ela tem mais resistência. Ambas as lâmpadas serão percorridas pela mesma corrente. Não.
Então a resposta só pode ser essa aqui, né? Não tem todas erradas. A lâmpada de 50 possui resistência maior que a lâmpada de 100. Sim, tem o dobro da resistência da lâmpada de 100. Beleza, pessoal? Bom estudo. Um abraço.